Graça e paz, queridos irmãos. Estamos juntos aqui e vamos meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, é muito importante o assunto que eu quero levar até você, porque eu quero falar a respeito dos 7 anos, que são a tribulação, e também os 7 anos em que a igreja estará nas bodas do Cordeiro, e também são eles 7 anos em que a igreja já não estará mais na terra. E como eu disse no outro vídeo, tem um versículo na palavra de Deus que nos mostra com clareza que a igreja não estará aqui na tribulação. E eu quero fazer esse estudo com você agora. É muito importante que você preste atenção em todos os pontos que vão ser colocados, em todas as passagens bíblicas que vão ser comentadas e mostradas, para que você entenda que o período da igreja é um período B, e o período de Israel, do povo judeu, é o período A. Então Jesus ele veio de Israel, e depois que ele morreu, ressuscitou e subiu para o céu, ele deu uma ordem para os discípulos, dizendo: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Interessante, meus irmãos, que nesta ordem que Jesus deu, em Atos 2, desceu o Espírito Santo de Deus para capacitar os discípulos e a igreja que estava reunida. Neste momento, deu-se início à igreja. Então, antes deste acontecimento, antes da descida do Espírito Santo, antes do dia de Pentecoste, a igreja ela não existia. Então você vai notar que a história do povo judeu ela vai desenrolar de tal forma que um período será contado para Israel e um período para a igreja. E eu quero te mostrar um versículo na palavra do Senhor que nos mostra com clareza que na grande tribulação a igreja não estará na terra. E isto é muito importante porque é muito importante porque nós vemos que há muitos estudos, muitas pessoas pregando o pós-tribulacionismo, que ensina que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, ou seja, a igreja verá o homem do pecado entrar no poder, verá o início da tribulação e os 3 últimos anos e meio da grande tribulação, e depois a igreja será arrebatada. Então, por isso que é de suma importância o que nós vamos estudar. Acompanhe, não perca o raciocínio, porque eu vou te mostrar na palavra de Deus algo muito importante. Vamos lá então, para a palavra do Senhor, certo? Na palavra do Senhor, nós vamos ter algo muito precioso para estudar nesta manhã, que vai dizer assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você pode notar aqui que aqui nós estamos tratando sobre o arrebatamento. E quando nós falamos sobre o arrebatamento, fala que o povo santo de Deus será retirado da terra e vai se encontrar com o Senhor nos ares, certo? Eu quero te mostrar a diferença do outro arrebatamento ou recolhimento dos salvos, que será no final da grande tribulação, que está no próximo livro. Nós lemos 1 Tessalonicenses 4, 15 e 18. Mas veja aqui o que diz
em Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma à outra extremidade do céu, certo? Então Jesus enviará os seus anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Você pode notar aqui que serão anjos enviados no final da tribulação, não é? Da grande tribulação, que vai ajuntar os escolhidos que estiver ainda no mundo, que estarão fugindo da perseguição do sistema governamental no mundo neste momento, não é? E que estiverem assim conseguindo escapar da morte, escapar da prisão e escapar da marca que será colocada na mão direita ou na testa. Estas pessoas estarão escondidas, vivendo às escondidas, fugindo no mato, comendo coisas que a natureza oferece, sem ter condições de comprar ou vender. Então veja só que aqui muitos pós-tribulacionistas usa o livro de Mateus 24 para mostrar que o arrebatamento será depois da grande tribulação, porque Mateus 24:31 ele vai tratar especificamente com o povo judeu e ele vai tratar especificamente desta tribulação. Esta tribulação para o povo judeu, ela se iniciou desde quando Esdras reedificou a cidade e também ergueu os muros de Jerusalém. Passou então 7 semanas, e depois dessas semanas da construção, se iniciou as 62 semanas, significando que 62 mais 7 são 69 semanas. E durante estas 62 semanas, Jesus Cristo nasceu neste período e viveu 33 anos aqui, não é? Ali em Jerusalém, ali em Israel, ensinou, pregou, salvou muitas pessoas, curou, operou milagres e mostrou claramente que ele era o Messias enviado de Deus. Mas ele foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje Jesus está vivo para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo e para a glória da igreja. Então Jesus está vivo e ele é o primeiro varão que ressuscitou da morte e já recebeu o corpo espiritual, ou seja, aquele corpo que não será destruído, mas será um corpo eterno, que é o mesmo corpo que o salvo vai receber no arrebatamento, depois que a igreja for arrebatada, o salvo receberá este corpo eterno, e também aqueles que morreram antes, não é? Antes do arrebatamento, salvos também, neste momento, receberão corpo eterno. Então veja só o que eu quero te mostrar aqui. Muito importante este ponto que nós vamos estudar aqui na Palavra de Deus. Por que eu digo que é muito importante? Porque este canal, meu irmão, é um canal que fala a respeito, não é? A respeito do arrebatamento. E nós estamos tratando neste canal a respeito deste acontecimento. E é um estudo que nós fazemos, né? Nós juntos aqui, eu e você, fazemos para o crescimento, para o conhecimento e para que nós possamos estar firmes na presença do pastor Jesus Cristo para não perder o arrebatamento. Olha só o que diz Mateus 24:15. É o mesmo livro que eu li aquele versículo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24:15. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer aqui que no momento em que Roma invadiu Jerusalém, chefiado pelo general Tito,
que chefiou o exército, né? Naquele momento, a abominação da desolação, ela começou a existir, porque eles invadiram, destruíram o templo, não é? Isso nos anos 70. E depois disto, quando Cristo já tinha sido ressuscitado, Maomé, não é? Ele escreveu o Alcorão, e a religião islâmica foi instituída, e o templo Domo da Rocha, a mesquita, foi construída ali no Monte Moriá, era, onde estava, não é, o segundo templo construído e também depois destruído nos anos 70. Então hoje ali está o Domo da Rocha, que é a abominação da desolação. Mas ela se iniciou na invasão de Jerusalém. Então, olha aqui o que diz a palavra. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E aqui vai falar especificamente do momento em que Roma invadiu Jerusalém e que o povo judeu teve que fugir e sair da cidade, fugir, como foi espalhado os judeus para todos os lugares no globo da terra, não é? Então aqui é ainda sobre este assunto. Mas olha aqui o que eu quero te mostrar. Vamos ver aqui esta passagem, né? De Daniel 9, 27, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Ao Messias é Jesus Cristo, certo? Que já veio, e o judeu ainda está esperando. Então houve uma ordem para ser reconstruída por um rei, a Esdras, e Esdras reconstruiu a cidade e levantou um muro. Olha aqui, haverá 7 semanas. Então foi durante estas 7 semanas, certo, que a cidade foi reconstruída e o muro também. E 62 semanas. Então, nestas 62 semanas aqui, é muito importante isso aqui, meu irmão, minha irmã. Nas 62 semanas, foi no período em que nasceu Jesus e viveu os seus 33 anos, não é? Depois morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E depois se formou a igreja. Olha só o que eu quero falar para você aqui. 7 mais 62, não é? São 69 semanas. Então esta é a revelação de Deus para a sua vida nesta manhã. Olha, 62 mais 7 semanas, não é? 7 semanas são 69 semanas, certo? Neste momento, Deus parou o cronômetro. Neste momento aqui, Deus para o cronômetro. No dia de Pentecoste, quando se formou a igreja, o marco foi a descida do Espírito Santo, como nós já dissemos no começo, não é? Então, o cronômetro foi parado. E às 69 semanas, ela não deu continuidade. Olha só o que eu vou te mostrar. Este é o segredo da palavra de Deus nesta manhã para nossas vidas. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa destruição foi feita nos anos 70 da era cristã. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, neste momento aqui, é o momento das 69 semanas, não é? Depois das 62 semanas será cortado o Messias. 62 mais 7 da reconstrução da cidade e do muro. 69. Então o Messias foi cortado.
Neste momento, parou, então, o cronômetro de Deus na última semana ou seja, da era do povo israelita, nas 69. E quando parou este cronômetro, aí começou a contar então, meu irmão, minha irmã, a era da igreja. E na era da igreja, nós já estamos vivendo há 2022 anos que a igreja já está no mundo, e de acordo com Mateus 25, a porta da graça será fechada quando o noivo voltar e arrebatar a sua igreja. A igreja entrará para as bodas do Cordeiro, que são as 5 virgens ali que estavam preparadas, e as 5 loucas que não estavam, não tinha óleo na botija, nem reserva de óleo, e não puderam entrar, não é, para as bodas do Cordeiro. Então é neste momento aqui em que isto aqui vai acontecer, olha. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então vai começar a contar a última semana de Daniel. Aqui será a última mesmo, as 70 semanas. Então, neste momento, a igreja foi arrebatada e Deus começa a contar o tempo para os judeus. Veja que interessante. E começa a contar a última semana. Então, novamente, Deus ativa o cronômetro e começa a ser contada a última semana, que são 7 anos, não é? Semana de anos. E o que diz? Diz que o homem do pecado vai aparecer e diz que o acordo, não é, de paz será assinado. Este acordo de paz, meu irmão, não foi assinado, não é, minha irmã? Não foi assinado com o povo judeu, ainda não foi assinado com o mundo, ou seja, para o homem do pecado governar o mundo, mas esse acordo de paz será assinado e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, fará cessar o sacrifício e a oblação. Olha que interessante. Se estará acontecendo um sacrifício depois que se iniciar a última semana, significa que será no meio da semana, significa que será nos 3 anos e meio. E se os sacerdotes estarão no terceiro templo, sacrificando os cordeiros, os bois, não é? As novilhas, para a remissão do pecado do povo judeu, significa que a igreja não estará mais na terra, não é? E este sacrifício humano físico, ele não significa mais nada, porque Jesus já substituiu este sacrifício. E hoje Jesus purifica o seu povo, né, o povo santo da sua igreja, com o seu sangue. Mas os judeus estarão sacrificando neste momento, sem dar atenção ao que Jesus, o Messias, fez, e sem estar, não é, de comum acordo, aceitando Jesus como Messias. Eles estarão aceitando outro Messias. Esse Messias fará cessar o sacrifício e a oblação, não é? Nestes 7 anos. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Então, você pode notar aqui que fala sobre a abominação. A abominação, ela deu início, como nós falamos nesse estudo, depois, não é, que o segundo templo foi destruído ali em Jerusalém, que o Senhor Jesus mandou, né? Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, que é o Monte Moriá, não é? E ele aconselhou que os discípulos fugissem, certo?
Então, neste momento aqui, está falando sobre as asas da abominação. Esta mesma abominação, meus irmãos, que ela está no mundo. O que é abominação? Abominação é idolatria. Abominação é a adoração a imagens de escultura. É a adoração ao Deus Mamon, que é o dinheiro, não é? A vida financeira. Então esta abominação está no mundo. Virá o assolador. Quem é este assolador? É o próprio homem do pecado, o anticristo, que estará governando aqui neste momento. E isto até a consumação. Então, isto até terminar este tempo de governo do anticristo de 7 anos. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Entendido este ponto aqui? Eu quero te mostrar algo aqui de extrema preciosidade, não é? Também falando sobre este assunto, que nós sabemos que o governo, não é? O governo do anticristo, ele vai sair dos 10 reis. Esses 10 reis, como a palavra de Deus fala, ele entrou no poder a partir do momento que Roma caiu, que foi dividida em 10 nações, 10 governantes que estão praticamente dominando o mundo, que é esta região da Europa. E hoje, meu irmão, a Europa está enfrentando um caos generalizado, seca constante, não é? Eles estão agora para entrar no período de inverno e a Rússia cortou o fornecimento de gás. A Itália mesmo dependia quase 50% do gás russo, e eles não sabem como vão fazer. Os europeus, né, o comando da União Europeia está aconselhando as pessoas a tomar banho com pano úmido para não gastar energia, porque o frio será intenso. Então muitas pessoas vão morrer por causa do frio. Então isso mostra que a União Europeia está assim num caos profundo. Até está faltando nas prateleiras dos mercados os itens básicos de alimentos já. E esta situação, o que demanda? Esta situação vai ter que ter uma saída, uma solução. E é por isso que a palavra de Deus ela mostra que o homem do pecado ele vai surgir para dar os 3 anos e meio de falsa paz e segurança, trazendo solução para a humanidade e também para esta guerra, como nós estudamos em outro vídeo, que tem uma profeta que profetizou que a guerra mundial começará em 2023, agora que nós vamos entrar, certo? E se a guerra mundial, que é entre o Ocidente e o Oriente, que vai explodir, começar, os países aliados também têm que entrar, porque veja só, o Brasil ele é aliado com os Estados Unidos, não é? O Irã ele é aliado com a Rússia, a China é aliada com a Rússia, e esses blocos eles vão entrar em guerra de acordo com esta profecia. Então vai ser preciso alguém de autoridade, um homem de capacidade para trazer uma solução, resolver os problemas. E para isso ele vai fazer ainda a guerra com 3 potências, porque não irão aceitar, não é? Uma delas é o Irã, a outra é a Palestina, que não vai aceitar o governo mundial. E depois disso ele vai fazer um acordo de paz, que será de 7 anos de paz. Então você pode notar que a situação no mundo ela já tem um quadro perfeito para a aparição do líder mundial, porque já existem problemas climáticos, problemas, não é, de doenças, epidemias, problemas de guerra, fome.
como na África, ele vai trazer a solução para esta fome, que precisa de um líder. E o mundo não tem um líder capaz. Você veja que este homem que entrou ali no lugar de Donald Trump, ele ficou à mercê, não é, desta guerra que se iniciou entre a Rússia e a Ucrânia. Ele foi desmoralizado. Ele não teve uma atitude. Eu creio que se fosse Donald Trump, aquilo não ia acontecer. Ele mandava o exército na hora, não é, para dentro da Ucrânia, e não iria acontecer esta guerra, porque ele tem pulso firme, mas ele saiu. Então os homens de hoje não têm pulso firme, não têm autoridade e não sabem resolver os problemas. É por isso que é necessário se levantar uma autoridade no mundo. E esta autoridade será o governo mundial, que sairá dos 10 dedos da estátua, não é? Que é o último governante da terra, que é um remanescente de Roma que foi destruída e dividida. É por isso que a palavra diz que a ferida mortal será curada, certo? E se você olhar para o monte ali, hoje está ali o Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana, você pode ter até uma noção de que o líder mundial vai sair dessa região ali do deserto árido, dos muçulmanos. Pode acontecer isso, certo? Então, neste momento que nós meditamos na palavra do Senhor, o meu desejo profundo é que você cresça em conhecimento, que você aprenda a palavra de Deus. E como eu disse para você, este canal aqui, nós tratamos sobre o arrebatamento. Tem muitas outras coisas que poderiam ser tratadas, não é? Como oração, louvor, adoração, não é? Mas este canal trata sobre o arrebatamento. E você tem acompanhado para o seu crescimento. Então, neste momento, eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e que esta paz ela seja derramada sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que o Senhor, meu irmão, minha irmã, possa te prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Amém?